Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre prismas. Vamos conhecer um pouquinho dos prismas? Chamamos de prisma o sólido geométrico demarcado por faces planas, onde as bases se localizam em planos paralelos. Em relação à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Então, temos aqui um prisma reto e um prisma oblíquo. Observe que no oblíquo, essa aresta lateral ela é inclinada, certo? Então, quando tem essa inclinação, eles são oblíquos, e quando não tem, eles são retos. Analisando aqui o prisma reto, nós temos as bases, temos a face lateral, temos a aresta da base e a aresta lateral. Observe também que no prisma reto, esses ângulos aqui são de 90 graus, certo? Bem, aqui no prisma oblíquo, da mesma forma, temos as bases, a aresta da base, a aresta lateral e a face lateral. Porém, como eu já falei, possui essa inclinação. Então, vimos aí que temos os prismas retos e oblíquos. Isso vai depender, vai variar de acordo com a inclinação da aresta lateral. Planificação de um prisma hexagonal. Temos aqui um prisma hexagonal, recebe esse nome porque a base tem 6 lados, ou seja, um hexágono, certo? Vimos isso inicialmente, que o prisma ele vai variar o nome de acordo com o formato da base. Então, esse aqui, como hexagonal, é um prisma de base hexagonal, ou prisma hexagonal. E a área total vai ser o seguinte. Tem esse 2 vezes a área da base, porque no prisma não temos 2 bases, então é a área dessa base e a área dessa base. Por isso que temos aqui 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Isso aqui é a área total de um prisma hexagonal. Ao analisar um plano P, em que estão firmados 2 sólidos de mesma altura, temos que, se todo o plano paralelo ao plano dado reter os sólidos com seções de áreas idênticas, logo, os volumes dos sólidos também serão idênticos. Temos aqui essa imagem e note que as formas se tornam diferentes, mas os volumes continuam iguais. Podemos então dizer que o volume de um prisma é dado por Vp igual volume do prisma, né? Igual a área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma vai depender da área da base e da altura, certo? Quando fala aqui, observe que essas 4 imagens aqui, 1, 2, 3 e 4, tem aqui o mesmo volume, porém as figuras elas vão mudando apenas a forma, certo? Porém, os volumes continuam iguais. Paralelepípedo. É um sólido onde as 6 faces são paralelogramos. Exemplos. Temos aqui o exemplo de um paralelepípedo, onde suas dimensões são C, A e B. Comprimento, largura e altura, certo? Para calcular a diagonal do paralelepípedo, basta tirar a raiz quadrada do comprimento, largura e altura ao quadrado, certo? A soma dessas medidas. Então, temos aqui a relação diagonal do paralelepípedo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo A, B e C o comprimento, largura e altura. A área total vai ser 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Certo? A vezes B, que é a área dessa figura aqui, mais AC, que é essa medida aqui, e essa daqui, ou seja, da parte de baixo, mais BC, que é essa lateral. E 2 vezes, porque essa face tem essa face oposta com a mesma medida, a face de cima tem a face abaixo oposta com a mesma medida, e essa face da frente tem a face de trás também com a mesma medida. E o volume de um paralelepípedo basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, A vezes B vezes C. Vimos aí o paralelepípedo, assim como aprendemos as fórmulas para calcular o volume, sua área total e também a diagonal, certo? Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula.
Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre prismas, respondendo às questões. Nessa questão temos o seguinte: conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Temos aqui a planificação da caixa e temos que descobrir essa medida x, certo? A soma das dimensões são altura, comprimento e largura. Para descobrirmos essas dimensões, vamos imaginar essa caixa fechada, pegar essa planificação e fechar. Observe que esse 24 aqui ele vai virar a altura. Então, vamos montar aqui um esquemazinho. Temos altura mais comprimento mais largura. Isso tem que ser menor ou igual a 115 centímetros. Não pode passar, não é isso? Então, vamos lá. Temos aqui a altura, que é o 24, mais o comprimento, que é o que queremos descobrir, certo? Esse xzinho aqui, vamos chamar ele de C, que é comprimento, e a largura. Bem, a largura, cuidado para não confundir e achar que é esse 90 todo. Quando a gente fechar essa caixinha, tanto esse lado quanto esse outro, eles vão subir e vão virar a altura. Então, a largura será 90 menos 2 vezes o 24, ou seja, 90 menos 48, que é igual a 42. Então, o L é 42. Isso é menor ou igual que 115. Agora ficou fácil. Basta somar 24 mais 42, que dá 66, e passar subtraindo para o outro lado. 115 menos 66 vai dar um valor igual a 49 centímetros. Ou seja, o maior valor possível para x em centímetros é de 49 centímetros. A alternativa correta é a letra E. Nessa questão temos o seguinte: às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva e às 18 horas o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos a chuva cessa e nesse exato instante o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre... Vamos montar um esquemazinho aqui? Bem, às 17 horas e 15 minutos começou a chover, ou seja, esse nível ainda era 0 centímetros. Depois, quando chegamos às 18 horas, ou seja, 45 minutos depois, esse nível foi para 20 centímetros. Quando chegamos às 18 horas e 40 minutos, que o ralo foi aberto, ou seja, 40 minutos depois, esse nível ele caiu 5 centímetros, então foi para 15. Queremos descobrir o quê? Em que momento essa água vai escoar completamente, ou seja, chegando a 0 centímetros de água. Vamos montar uma regrinha de 3 simples? Suponhamos que esse ralo não tenha sido aberto. Vamos descobrir aqui. Temos que 17, aqui não foi 45 minutos, temos que em 45 minutos encheu 20 centímetros, certo? E em 40 minutos, suponhando que o ralo não tenha sido aberto, vamos descobrir quanto encheu dessa piscina, certo? Se o ralo não tivesse sido aberto, resolvendo aqui essa regrinha de 3, chegamos a x igual a 800 sobre 45 e simplificando, chegamos a 160 nonos de centímetros. Porém, o ralo foi aberto. Então, quando estava esse 160 sobre 9 e abriu o ralo, houve uma diminuição de menos 5. Fazendo aqui essa continha,
chegaremos que R vai ser igual a 205 nonos, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Sabemos que 205 sobre 9 centímetros foi em 40 minutos. Vamos montar outra regrinha de 3? Em 40 minutos, tínhamos 205 nonos centímetros de água, não é isso? Em X minutos, quando é que vai? Aliás, em X minutos, temos aqui esses 15 centímetros para escoar. Então, fazendo isso aqui, essa regrinha de 3, iremos chegar aqui. 205 nonos de X é igual a 40 vezes 15. Passando o 9 multiplicando e o 205 dividindo, podemos simplificar aqui para diminuir o cálculo. 15 por 205, fica x igual a 40 vezes 3 vezes 9. Simplificando aqui o 205 também por 5, ficamos em 41. Daí, podemos fazer o seguinte, como é um valor aproximado, 40 dividido por 41 é um valor bem próximo de 1. Considerando aqui 1, vamos descobrir que x é igual a 27 minutos. Porém, a questão quer saber o quê? O instante em que a água dessa piscina termina de escoar completamente. Nós estávamos a exatamente 18 horas e 40 minutos. Não foi isso? O último momento aqui que foi marcado. Então, 27 minutos depois, essa água vai ter escoado completamente. Somando aqui, vai dar 19 horas e 7 minutos. Ou seja, esse tempo está compreendido entre 19 horas e 19 horas e 10 minutos. A alternativa correta é a letra D.